Shalom, amados. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus tome as nossas vidas nas suas mãos, nas suas poderosas mãos, e que nós venhamos, né, a cada dia, a cada manhã, estarmos com os nossos corações firmados e confirmados na presença do nosso Deus. Hoje nós queremos trazer um pouquinho a respeito de como você vê o Senhor teu Deus. E é um pouco mais assim. Diferente, porque Deus estava falando comigo enquanto eu estava orando para apresentarmos essa celebração diante do nosso Deus. Eu estava orando e o Senhor começou a colocar no meu espírito a respeito como vemos o nosso Pai. Como você vê o seu Pai? O seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Como que você o vê? Como eu o vejo? Então, é isso que nós queremos meditar nessa noite e liberar verdadeiramente realidades espirituais daquele que é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que nos chamou para filhos, em nome de Jesus. Então, curva a tua cabeça, fale com o Pai, pergunte a Ele o que você precisa receber nessa noite. Fala, Pai, o que eu preciso receber? Eu não quero receber o que eu quero receber o que eu preciso. O Senhor é Deus, o Senhor é bom e tu tens algo diferenciado para mim nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, Papai, nós estamos clamando diante de Ti porque sabemos que teu reino é a nosso favor, nós sabemos que tu és a nosso favor, e nós sabemos também, Senhor, que tu queres colocar sobre a nossa vida o poder de um Pai todo-poderoso. Não é um pai fraco, não é um pai pequeno, não é um pai, ó Rei da Glória, cheio de traumas, cheio de defeitos, cheio de problemas. Não, tu és um Deus resolvido, tu és Deus que resolve problemas, tu és Deus que vai à nossa frente, que tu andas ao nosso lado, que tu habitas em nós, tu és o nosso amado, e é isso, alguém está claro que nós queremos trazer hoje, ativar no nosso espírito aquilo que tu és, um Deus grande, um Deus poderosíssimo, um Deus de batalhas, o Senhor dos exércitos, exércitos celestiais, em nome de Jesus, e como diz o cântico, em tua presença, diante da tua glória, o universo, o meu universo e a minha carne, eles são quebrados. Em nome de Jesus, vem, Pai, e ajuda-nos a não te resistir. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então vamos lá. A palavra está em Gênesis, capítulo 17. Eu ia falar, a palavra está em Abraão, capítulo 17. Oh, meu Deus. Não, amados, a palavra está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abraão não será o seu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Amém? E ele falou mais coisas ainda a Abraão, mas o que nós queremos falar hoje aqui um pouco, amados, é a respeito da grandeza do nosso Deus. Vamos observar um pouquinho que Deus falou para Abraão, o homem que tinha uma esposa estéril, um homem que já estava com a idade avançada, um homem que, se você pegar o livro de Romanos capítulo 4, ele já estava com a sua sexualidade amortecida, era um homem que estava diante de impossíveis. Mas hoje eu quero falar para você e te desafiar a entrar no lugar onde você e eu conheçamos o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, amados, foi muito interessante que ontem, os textos de ontem, eu estava falando com o pai em relação a algumas coisas e eu ouvi um hino, né, que o nosso apóstolo tem, que se chama Pai, e eu comecei a dar risada, porque o nosso apóstolo é muito enfático, muito, como que eu posso dizer, incisivo nas coisas que ele fala a respeito da grandeza do nosso Deus, e eu fui ouvir o hino e eu falei verdadeiramente, o hino
que ele trouxe, ele fala, Pai, como eu te admiro, Pai, como eu te venero. Ah, meu Pai, tu és grande diante da tua majestade, tudo se dobra, não tem nada que possa ficar de pé diante da tua glória, diante da tua grandeza. Eu não resisto. Então, amados, eu fui vendo ali qual a linhagem que o apóstolo traz para as nossas vidas, que a Bíblia traz para as nossas vidas. E de maneira nenhuma estou desconsiderando aqueles hinos que falam pai de amor, por exemplo, de um outro amado, ou pai do diante do trono, que são hinos maravilhosos também e abordam um aspecto do nosso pai, o aspecto do carinho, da atenção, do amor que ele nos dá. Mas hoje eu quero chamar a atenção a respeito que se você já tem a imagem do teu pai, já tem formado dentro de você o Deus, o teu pai, como alguém amoroso, poderoso, como alguém que vem e nós chamamos de paizinho. Hoje eu quero trazer para você um aumento da dimensão do teu pai. Hoje eu quero trazer para você e para mim, para o nosso espírito, um romper de quem verdadeiramente é o nosso pai. Hoje nós queremos falar para você a respeito do Jeová Sabaó, é aquele que vai à guerra, o Senhor dos exércitos, os anjos celestiais. Hoje nós queremos falar do Deus que empodera a sua igreja. Hoje nós queremos falar do Pai que fala, filho, se você precisa de mim, eu estou aí. Eu ainda sou Deus de milagres, eu ainda sou Deus de impossíveis, eu ainda sou Deus de poder. Eu sou o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor hoje está desafiando a sua igreja, você e eu, a fazermos projetos grandes diante do nosso Deus, a apresentarmos as nossas demandas, as nossas causas, de maneira a crermos que o nosso Deus, sim, Ele é Deus de impossíveis. Às vezes o Senhor vai te desafiar a fazer algo diferenciado na sua vida. Às vezes é uma enfermidade que precisa vencer, às vezes é um recurso que precisa chegar nas suas mãos, às vezes é um sentimento, uma cadeia, uma prisão, um grilhão que está sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua esposa. Às vezes as necessidades estão batendo na porta e nós estamos, amados, coagidos, encavernados, encarcerados, mas o Senhor tem um hálito fresco para soprar sobre nós e para falar: olha, eu sopro de vida sobre a tua vida. Nós precisamos entender que Deus é Deus de impossíveis. Esse impossível de Abraão era físico, ele e a esposa não tinham mais aquilo que era necessário para gerar. Mas o Senhor falou: vocês vão gerar, e não é com Agar, não é com ninguém que vocês preparem de acordo com o pensamento humano de vocês, com a força do braço de vocês. Não, será de acordo com o meu sangue que virá sobre vocês e trará uma fertilidade ao útero de Sara e trará uma manifestação no membro sexual de Abraão, para que ele possa verdadeiramente ter uma descendência gerada das entranhas dele. É isso que Deus está falando. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus está te desafiando hoje a confiar nas promessas que Ele te fez, às vezes promessas engavetadas, promessas que faz tempo já, e você fala, isso não vai se cumprir, promessas grandes, promessas impossíveis, promessa de você ter seu marido caminhando com você, promessa de você ter a sua casa restaurada, promessa de você ter um financeiro próspero, promessa de você ter um trabalho onde não seja o suor do teu rosto, promessa de você ter o seu ministério restabelecido, promessa de nós sermos filhos em quem temos prazer no Pai, promessa de sairmos das raízes de amargura, do auto-isolamento, promessa de nós vencermos aquilo que Satanás e seus demônios coloca na nossa personalidade, promessas que o Senhor fez para nós. E hoje Ele está falando: ei, meus filhos, eu sou um Pai poderoso. Eu sou um Pai todo-poderoso. E eu preciso que você retorne em fé à minha palavra. A palavra de Deus diz: a palavra que Deus liberou não voltará para si vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Isaías capítulo 55. O Senhor está falando: o meu pensamento não é o teu não é o meu fundamento não é muitas vezes o teu fundamento, e eu quero trabalhar na tua vida para recolher, para retirar, para colocar um fundamento de vitória na tua vida, porque eu não te chamei para levar uma vida miserável nessa terra, uma vida recalcada nessa terra, uma vida cheia de problemas, de situações que nunca, jamais tem solução. Às vezes estamos dentro da igreja, mas não conhecemos o poder do nosso Deus, não conhecemos o poder do pai da igreja, do dono da igreja, do noivo da igreja. Nós simplesmente levamos a vida
Como diz aquele sambinha lá, deixe a vida me levar. Vida leva eu. Não, amados. O Senhor nos chamou para confiarmos de uma maneira tão tremenda, tão sobrenatural no nosso Deus, onde Ele vai nos surpreender, pelo seu amor, dia após dia. Mas quais são os desafios que Deus tem te chamado e nós, de uma maneira geral, temos encolhido do desafio? É muito grande, é muito tremendo. Não, mas isso é impossível. Deus está falando, sim, é impossível para você. Mas eu sou teu pai, eu sou o teu pai e eu quero levantar vocês por objeto de louvor na terra para que meu nome seja engrandecido. Porque vemos às vezes uma igreja tão sem perspectiva de coisas grandes. Amados, eu quero contar um testemunho aqui, eu não sei se eu já contei, eu e meu esposo temos a nossa renda muito bem encaixada para a nossa sobrevivência aqui, pelo nosso dia a dia aqui, está tudo muito bom, graças a Deus, dá para nós levarmos, mas havia um evento que eu gostaria muito de participar, onde o meu líder estaria, e eu falei para o meu esposo que eu gostaria de ir, mas o nosso recurso não dava, nós precisávamos da quantia, não era pouco, bem longe da minha cidade, 400 quilômetros, tinha gasto de gasolina, gasto de hospedagem, gasto de alimentação, não queríamos aparecer ali, eu gostaria de dar uma oferta naquele lugar. Então, havia muitas coisas ali que eu gostaria que verdadeiramente o Senhor estivesse suprindo. Eu não tinha dinheiro nenhum para ir. E Deus maravilhosamente supriu essa necessidade, porque eu ousei crer naquele que tem o propósito. A obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo de Deus, sempre terá provisão. Você entende que eu e você somos uma obra de Deus? Então, sempre teremos provisão. Se andarmos naquilo que Ele está falando, que Ele quer que nós façamos, sempre haverá provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas isso não é um jargão, amados, nem um enfeite para colocar em cima da geladeira, em cima do móvel bonito que nós temos. Não, isso é para estar na tábua do nosso coração, pulsando dia após dia. Ele é o meu pastor, Ele me domina, não tenho falta de nada. Sobrenaturalmente, amados, o Senhor enviou toda a provisão que eu precisava. E foi muito engraçado, se eu estiver repetindo esse testemunho, amados, é porque eu já não me lembro, que eu já contei várias vezes e eu quero contar hoje novamente para falar. Nós temos um pai que é grande. Para alguns vai falar, mas R$ 2.000 não é nada. Para outros vai falar, não, R$ 2.000 é muito. Não importa a quantia, importa que eu tinha uma necessidade, a minha casa tinha uma necessidade. Nós precisávamos ser destravados em muitas coisas. O Senhor preparou, porque Ele é meu pai e Ele é um bom pai, um grande pai. É isso que eu quero deixar hoje, pelo Espírito de Deus no teu coração. Emana, carrachia, porque estamos temendo, nebaixo, coi. Deus está falando como eu apresentei ali adiante da viúva de Naim. Eu estava falando, mulher, por que chorar? Amando, que carrachia. Sabe o que ele estava falando? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que vejo a tua aflição e eu te tiro da casa da morte. Deus está falando conosco, amados, das nossas impossibilidades, nossos pontos finais, daquilo que nós limitamos e falamos, não vai mais acontecer, não dá, acabou, ponto final, vamos fechar a cortina, sair de cena, porque já era. O Senhor está falando, não coloque ponto final, onde eu coloquei só uma vírgula, manda. Amados, e aí nós começamos a andar de acordo com aquilo que a nossa própria carne, nosso próprio entendimento nos limita e nos permite. O Senhor está falando, olha, se é uma viagem, ou se é um evento, ou se é algo engavetado, se é algo que está no teu coração, você é uma obra minha, e eu comecei essa obra, eu vou levar até o final, eu tenho todo o material, eu tenho todo o recurso, eu começo, eu termino, eu sou alfa e eu sou ômega. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para nos acabar, para terminar essa obra até o dia de Cristo. Então, amados, somos uma obra na presença do nosso Deus. Então, Deus não vai nos deixar inacabados. Vai haver recurso para você e para mim. O Senhor me domina, que era o que eu estava falando. Eu não tenho falta de nada. Ele é verdadeiramente o meu pastor. Amados, o pastor, o bom pastor, ele provê a sua ovelha. Chega no tempo da tosa, ele está lá para tosar. Chega no tempo que ele precisa limpar o ouvidinho dela, porque o ouvido dela enche de coisas de mosquinha, e aquilo lá vai trazendo muito barulho, e a ovelha enlouquece, e ele está falando, eu sou aquele que te livra dos espíritos de loucura, mandai.
Às vezes o adversário tem trazido um espírito de loucura na sua mente, falando para você: ah, não, você vai enlouquecer, porque olha a sua situação, não tem ninguém por você. O Senhor está falando hoje para você: ei, eu sou o teu Pai, sou o Deus Todo-Poderoso que te livro dessa casa de servidão. Ele é o Deus, amados, que vem no narizinho da ovelha e limpa também a parte do nariz da ovelha. Tempos em tempos, o pastor tem que chegar e fazer essas asepsias na ovelha, essas limpezas na ovelha. E o Senhor, o teu Pai, o teu Deus, o Todo-Poderoso, ele está falando: te conheço inteiro. Amados, a palavra de Deus diz que o fio do nosso cabelo, já falei isso uma vez numa pregação, os fios do nosso cabelo, eles não estão simplesmente contados. Então, ele não sabe se tem 1 milhão de cabelo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, esse aqui, ó, é o 300º cabelo. Esse aqui é o 10º. Esse aqui é o primeiro. Ele está falando, estão enumerados. Estão designados, estão determinados por mim. Então, se ele conhece o fio do nosso cabelo, que eu, por exemplo, quando tomo banho, cai um monte, imagine, ou quando está penteando o cabelo, imagine aquilo que vai lá dentro do teu coração. Eu te conheci no ventre da tua mãe, e eu sou por você. Aquele que começou a boa obra é por mim. E eu quero hoje, amado, em nome de Jesus, que as dimensões do Senhor teu Deus aumentem. Eu quero que você entenda, amados, que o Senhor, ele chegou diante das muralhas de Jericó. A palavra, se nós estudarmos, nós vamos ver que Jericó ele tinha uma extensão que 2 carruagens correndo, elas podiam correr lado a lado nos muros de Jericó. Imagine a grossura do muro, a extensão do muro. E diante do Senhor, do povo de Deus, você e eu, que somos representantes de um Pai todo-poderoso na terra, ele sucumbiu diante do grito do povo, porque Deus arrumou uma estratégia sensacional, maravilhosa, surpreendente, para derrotar aqueles que estavam impedindo o povo de Deus. Deus, amados, ele usou um homem chamado Gideão, que tinha à sua disposição 32 mil homens. Deus falou: não é muito, não é muito. E ali Gideão foi diminuindo, fazendo provas, sobrou 13, sobraram 300. E com esses 300 ele derrotou uma multidão de uma confederação de adversários que estavam contra ele. E às vezes eu e você estamos passando por confederações malignas. O adversário tem maquinado, como diz o Salmo 3, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Mas aí o salmista vem em socorro dele mesmo e diz: mas tu, Senhor, és meu escudo, és a glória e a força para que eu vença. Então, amados, em nome de Jesus, o Senhor está falando: os teus inimigos se cercaram, lembra-te de Gedeão, ele com uma tocha e com um cântaro, diante do Senhor com uma trombeta, ele colocou aquele arraial em polvorosa, e um se virou contra o outro. Por que estamos temendo? Porque não conhecemos o nosso Deus, não conhecemos o nosso Paizinho, não conhecemos aquele que nos chamou para a sua eterna glória, para a sua maravilhosa luz. Nós ainda estamos com um Deus pequeno, diminuto, um Deus que precisa crescer diante dos nossos olhos, porque eu disse a respeito do hino do nosso apóstolo Éder Gregório, porque falei desse hino, porque, amados, ele fala: adorado, entronizado, és bem-vindo aqui, Senhor, diante da tua grandeza, tudo se não para em pé. Um hino que exalta o Pai ao lugar de um Deus todo-poderoso. É disso hoje que nós estamos falando. Qual é o tamanho do teu Pai? Eu estou falando do teu Pai, não estou falando do teu Deus, eu estou falando do teu Pai. Sabe por quê, amados? Existe aqui nas manifestações das tribos de Judá, a tribo de Naftali, ela tem um lugar, uma posição nos braços do Pai. Ela tem uma posição ali de estar habitando no colo do Pai. E é essa posição que nós queremos hoje que você e eu tenhamos. Nós precisamos nos voltar, sabe, João, reclinado no peito de Jesus. E ali Jesus falou para ele: olha, aquele que mete a mão no prato é esse que vai me trair. Todos perguntando: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Mas teve um, amado, que se auto-intitulou como discípulo a quem Jesus ama, que entrou num lugar de intimidade tão profunda que não teve medo nem da morte. Foi o único que ficou com Jesus na hora da cruz do Calvário. E é essa ativação, igual a ativação da tribo de Benjamim, que nós queremos hoje deixar para cada um de nós. Vá para o coração do Pai, vá para o abraço do Pai, comece a descobrir o coração amoroso, mas poderoso do nosso Deus, porque o amor é poderoso.
Às vezes nós achamos assim, que um Deus de amor, é carinho na cabeça, é afago, eu te amo, vem cá, Não, 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 não. Deus está falando assim, onde você está indo? Contra o que você está lutando? Eu estou com você. Não é algo, amado, de sentimentalismo. Não, não. Deus fala assim, eu tenho afeto por você, mas Deus está falando, eu também tenho poder para executar a teu favor. Ele está falando, eu quero que você tenha cara de leão, eu quero que você tenha rugido de leão, eu quero que você saiba que se você é um leãozinho, eu sou o rei dos reis. Eu sou o leão da tribo de Judá e eu faço vocês poderosos na batalha. Eu sou o Deus que capacito vocês lá, como está escrito no Salmo 149, conforme vocês fazem louvores, conforme vocês me adoram, vocês colocam os adversários em prisão, em grilhões. Deus está falando para mim, para você, eu preciso que vocês se posicionem como aqueles que conhecem o Pai de poder que vocês têm. Porque se usamos o meu amor, é perfeito, ele é justo, ele é grande, ele é poderoso. Deus não está falando de um amor, amado, delicado, frágil. A palavra de Deus fala que o amor de Deus é mais forte que a morte. Às vezes estamos tão sentimentalistas em relação ao amor de Deus e ficamos, né, naquela manifestação, ele me ama, eu amo ele. Isso é muito maravilhoso, mas existe mais do que sentimento. Na pessoa bendita do teu pai e do meu pai, existe poder, existe autoridade, existe força, existe um eia, vamos subir mais alto. Existe um algo de Deus falando, eu quero que a minha igreja seja empoderada, que a minha igreja seja grande na terra, poderosa na terra, que vá destruindo, vá marchando. A palavra de Deus vê a igreja no livro de Cantares como um exército. A palavra de Deus diz quem é essa que aparece como um exército cheio de bandeiras, ou seja, ela está adornada com a bandeira dos povos e ela vai subindo e andando diante dos reis das nações. É isso que Deus está falando, é isso que é a igreja do Deus vivo. Mas nós estamos encarcerados, estamos amedrontados e tendo só o básico para vivermos. O Senhor não está falando isso. Há tempo e propósito para todas as coisas, e há tempo de rompermos cadeias e grilhões e paradigmas que colocaram o nosso Deus numa caixinha de sapato de boneca, não é? Uma bonequinha bem petititica. O Senhor está nos chamando hoje para agigantarmos a pessoa dele dentro de nós. O Senhor está te chamando e me chamando. Ei, venha para a minha presença e comece a saber da minha grandeza. Eu sou Deus de grandes feitos. Eu sou Deus de batalhas. Outra manifestação do Deus de batalhas era um povo chamado o povo de Canaã, o rei chamava Jabim, tinha um coronel do exército chamado Cícera, e aqueles homens, eles tinham muitos carros de ferro, era um exército poderoso, tão poderoso que o chefe do nosso exército tinha tanto medo que ele falou, eu não vou lá, se você, Débora, profetiza, não for comigo, é muito perigoso, eu não vou sozinho, eu preciso da voz profética junto de mim. A voz profética falou para ele: olha, eu vou precisar ir com você, eu vou, mas você não vai ter a honra de matar o presidente ali, o mais importante da guerra, que era o Cícera, o general de guerra. E uma mulher executou isso. Mas o que eu quero colocar diante de nós, diante dos nossos olhos, é o poder de Deus em ser estrategista nas batalhas. Aqueles carros e aqueles cavalos estavam andando, era uma batalha de vales, e era uma batalha ali junto ao rio Quizion. E aí o que aconteceu, amado Quizon, se eu não me engano? Aí o que aconteceu? Deus começou a enviar chuva. Se você ler o Cântico de Débora, você vai ver que coisa tremenda. O Senhor fala que ele moveu os céus e começou a chover. E aqueles carros, aqueles cavaleiros, aqueles cavalos, eles foram se enrolando na lama. Eles foram ficando enterrados. E o povo de Deus, que era menor, sempre com pouca força, sempre com pouco poder, sempre com poucos recursos naturais e humanos, mas o Senhor se manifesta, ei, como general de guerra, como poderoso nas batalhas, e ele vai lá e ele faz o seu sobrenatural, e nós vemos aquele exército sendo derrotado pelo poder do Deus, o qual você serve e tem chamado de Pai. Vamos aumentar a figura do nosso Pai dentro do nosso coração. Vamos permitir que ele seja um pai grande, um paizão, de verdade, não um paizão naquele sentido bonachão, meu pai é um paizão, ele é bonzinho. Não, eu estou falando de um pai de justiça, de um pai furioso, de um pai revoltado contra as cadeias e prisões que você e eu temos,
Um pai que chega, estabelece juízo e fala: chega, basta. Um pai que se levanta e fala assim para Satanás, seus demônios: eu vou quebrar a tua autoridade hoje. E ele envia Moisés e Arão e fala: joga a tua vara. Aí vem lá o adversário fazendo seus sinais de mentira, lança suas varas no chão, 2 serpentes aparecem, mas a vara de Arão e de Moisés vão e engolem as 2 serpentes. E Deus fala: destituídos foram todos os poderes do rei do Egito, toda a autoridade do Egito foi comida agora diante da serpente do Senhor. E depois Deus só foi atualizando as autoridades dele ali no meio daquele povo amado, e foi julgando um demônio, foi julgando outro Deus, foi julgando o trono, foi julgando cada um daqueles reis que estavam por trás daquelas manifestações das pragas que o Senhor enviava ali. Deus estava tirando do assento de trono daqueles reis, daqueles demônios. Deus estava falando: Deus sou eu, amada. Eu é que sou Deus, os falsos deuses diante de mim, eles sucumbem. Mas nós pegamos o nosso Deus e minimizamos. Sabe o que acontece conosco? Nós fazemos Deus homem, como nós, limitados, feridos, machucados, sem nenhum poder. Deus está falando: olha, eu não sou vocês. Eu tenho mais poder. Eu tenho muito mais poder. E eu estou interessado em ajudar vocês. Parem de me limitar. Parem de me comparar a vocês mesmos. Parem de achar que eu sou pequeno. Parem de achar que eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Tendo eu falado, eu vou cumprir. Números 22, 23, 24, onde Deus está falando a respeito de um homem que foi levantado por Satanás para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou: o meu povo não. Porque tememos, porque tememos, porque não conhecemos a grandeza do Deus ao qual servimos. Bem que o Senhor diz: olha, vocês erram por não conhecer nem a Escritura, nem o poder de Deus. Jesus falando. O Senhor está chamando hoje para quando nós nos assentarmos à sua mesa, você e eu o chamarmos para falar: dá para aumentar a tua grandeza diante dos nossos olhos. Amados, eu quero enfatizar que um a um, todos os deuses do Egito caíram. Todos caíram diante do nosso Deus. Todos. Se você procurar na internet, você vai ver que eles têm nomes. Aquelas pragas todas eram manifestação daqueles deuses. Aquela rã tinha um deus por trás dela, os piolhos tinham um deus por trás dele, a treva tinha um deus por trás dele. Faraó tinha, ele era ele mesmo o próprio Deus, e Deus destruiu a todos, porque com Deus ninguém compete. No livro de Isaías fala que tem uma coisa que Deus não vê. Às vezes, amados, nós achamos que Deus vê todas as coisas. Sim, é verdadeiro, mas é uma forma do pessoal brincar, não é? E falam: tem uma coisa que Deus não vê. E nós ficamos pensando: nossa, mas ele é onisciente? Como assim ele não vê outro Deus igual a ele? É, ok. Entenda, não há outro Deus como o nosso. Ai, mas vocês, o Deus da Bíblia é exclusivo. Sim. Se você procurar todos os outros deuses, eles continuam lá, mortos. O nosso ressuscitou. O nosso veio em carne. O nosso se manifestou em amor. O nosso andou fazendo milagres. O nosso foi ungido pelo Pai. E depois foi assunto aos céus. Ele arrancou os ditames do pecado diante de nós e entregou a chave do inferno e da morte nas nossas mãos, porque ele arrancou do adversário. Ele é o único que tem poder sobre a morte. Os outros falam: ah, você reencarna, 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 reencarna para ver se você consegue melhorar. E aí você chega num lugar, tem muitos que falam que chega no nirvana. Sabe o que é nirvana? Nada. Aí você luta, luta, luta para ser melhor, para chegar num lugar chamado nada. Que luta que é essa, meu Deus? Que engano que é esse que entra no coração do homem, na sua alta exaltação, achando que é alguma coisa? Sim, somos a imagem e semelhança de Deus, mas é necessário que o homem entenda que ele se perdeu no meio do caminho por causa da sua própria cobiça e ambição. Em Adão, amados, nós somos corrompidos por algo chamado pecado, e esse pecado se aumentou, se transformou em transgressão, em iniquidade, e nos afastou de Deus. Jesus Cristo veio em carne para nos salvar, e ele é o único que nos leva de volta para Deus. Religião não salva,
buscar se religar com Deus sem a mediação de Jesus Cristo, não será possível. As pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Sim, mas você chega lá acompanhado de quem? Se você chegar lá acompanhado da religião, a religião não vai te permitir entrar. Para nós chegarmos diante de Deus e termos acesso ao lugar que Deus preparou para nós, nós precisaremos dar a senha. E a senha se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus que foi enviado em carne, como homem, para sofrer tudo o que nós sofremos, para que lá no céu nós tivéssemos um Pai que olha por nós, que luta por nós, que é grande e poderoso por nós. Amados, veja o tamanho do nosso Pai e o amor do nosso Pai, nos criar com livre-arbítrio, a ponto dele mesmo saber que se nós dessemos problema, se nós fracassássemos na nossa escolha, como ele já sabia que nós iríamos fracassar, ele teria que ele mesmo vir para nos resgatar. Veja a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Pai, ao permitir que Adão escolhesse, porque Deus não quer robôs o seguindo. E dentro da grandeza com a qual ele nos projetou, mesmo sabendo que ele teria que vir, ele executou o propósito até o final, porque haveriam aqueles que queriam o nosso Deus. Adão não foi o único que pôde escolher, você e eu também podemos, ao dizermos sim ao nosso Cristo. Às vezes as pessoas falam, quando eu chegar no céu eu vou pegar Adão. Vou te dar um conselho, pegue você mesmo. Pegue você mesmo. E pare de jogar a culpa no Adão. Pare de falar, ai, Adão, se ele não tivesse pecado, sim, agora ele já pecou, querido. Assuma que há uma semente de pecado em você e em mim, e que só tem um jeito dessa semente sair da tua vida. Não são as boas obras. Não é você ser bonzinho, não, querido. Não é. Não é. Nós temos aquelas coisas que falamos, nossa, como eu sou bonzinho. Se fôssemos assim entrar no céu, amados, existiriam muitas, muitas pessoas que entrariam no céu. Veja bem, existe na Bíblia um homem chamado Cornélio, e ele era excelente na bondade e na justiça. As obras de justiça dele, as orações dele subiam diante de Deus. E porque ele tinha sede e fome de justiça, Deus mesmo se apresentou a ele, enviando Pedro ali para falar com ele e explicar o novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Então, não se iluda com as boas obras. É lógico, precisamos ter um caráter aprovado, porque imitamos a Cristo em caráter também. E ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele era um homem reto. Mas não adianta, amados, nós pegarmos o caráter de Cristo e não aplicarmos poder de Deus, poder do Pai, para sairmos das pecaminosidades dessa terra. A palavra de Deus, no livro de Tiago, diz que para nós andarmos é necessário fazermos o bem para as viúvas e para os órfãos. E a outra parte que ele fala é mantermos-nos incontaminados pelo mundo. Isso só Jesus Cristo pode fazer. Porque ele nos devolve ao Pai, e o Pai que é santo, coloca uma santidade em nós, para que não fiquemos só nos órfãos e nas viúvas, mas nós possamos vencer esse mundo mal. Para isso é necessário poder de Deus. Para isso é necessário filiação em Deus. E o Senhor está falando, eu sou um bom Pai, eu sou um Deus todo-poderoso, que me ocupo de você. Eu sou um missionário incansável. Eu continuo te procurando. Eu continuo te farejando. Eu continuo te desejando com mais profundidade, para que eu mostre o meu poder em você. Deus está, eu gosto muito de usar essa expressão, ele está com as suas mãos assim. Vamos ver quem vai crer na minha palavra. Vamos ver quem vai crer que eu sou Deus poderoso. Vamos ver quem vai crer que eu tenho Deus, que eu tenho dimensões. Eu tenho condições, eu tenho recurso para fazer coisas grandes e firmes na terra. O que você tem pensado do teu pai, que também é teu Deus? O que eu tenho pensado do meu pai, que também é meu Deus? Será que nós pensamos que tudo já acabou? Ou será que nós vamos dar uma oportunidade de Deus fazer coisas grandes e firmes no nosso meio? Faça a sua pergunta hoje diante do Pai. Fale com Ele com seriedade. Fale com Ele com convicção. Senhor, eu não tenho isso. Eu não tenho o Senhor como um pai grande. Eu tenho o Senhor como um pai. Oh, eu tenho o Senhor como um pai mesquinho. Sabe, amados, passamos, às vezes, conhecemos testemunho de algumas pessoas que o marido não tomava o leite, porque
haveria só para a esposa e para o filho, para ele não teria. Falsa visão de Deus. Porque se Deus sabe que nós precisamos do leite, amados, e que é um desejo do nosso coração, Deus vai prover o leite para você, para o marido, para a criança, porque Ele é um bom pai. Se você que é mau sabe dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais Ele. E Ele falou: Olha, não vos preocupeis com haver de comer e de beber os gentios, ou seja, aqueles que não têm pai, é que se preocupam com isso. Mas vocês que têm um pai generoso e bondoso como eu, sabe, amados, às vezes queremos uma roupa diferente, ou um corte de cabelo, ou alguma coisa diferente para a nossa vida. Nós achamos que Deus não vai dar, porque nós estamos com uma mentalidade de que Deus é mesquinho. Às vezes nós chegamos na presença do Pai, achando que Ele é um Deus tão ruim, mas tão ruim, que nós chegamos assim, amados, sem sabermos quem somos. Estamos enclausurados em pensamento de mentira, de que Deus não é bom. Deus é bom, queridos. E Deus é grande. Ele é o Todo-Poderoso. Você sabe o que quer dizer El Shaddai? Quer dizer aquele que te pega no colo e te faz sugar. De seios, não que Deus seja feminino, entenda bem o que eu estou falando. De seios que amamentam e suprem as nossas necessidades mais básicas. Qual é o tamanho do teu pai? Como você tem visto o teu pai? Como você tem visto Deus que te chamou para a sua eterna glória? Como eu tenho visto meu Deus. Amados, eu não estou falando de iate, de casa na praia, não estou falando disso, eu estou falando de um Deus que te supre. Se a tua necessidade e o propósito de Deus for te dar uma casa na praia, Ele vai te dar porque Ele tem poder. A palavra de Deus diz que os céus são feitos de ruas de ouro. As portas da cidade são de pérola. Uma pérola é uma porta da cidade celestial. De jaspe são os muros da cidade santa. O sol não vai precisar estar lá. Imagine o tamanho do sol, porque o próprio Deus será a luz naquele lugar. Qual é o tamanho do teu pai? Amados, às vezes existe um fundamento que até ele é grande, mas ele não te ama. Joga essa mentira fora, por favor. Jogue fora. Ele nos ama e ele é poderosíssimo. E ele está te esperando para um encontro verdadeiro com o Pai de amor, que é todo poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Talvez seja necessário, e em nome de Jesus será necessário, que você gaste tempo com Deus. Eu creio que essa palavra começou a fazer efeito no teu coração e você está sendo ativado. Mas essa ativação, esse destravar dentro do teu coração e do meu coração precisa ser alimentada. Alimente isso. Pega uma concordância bíblica e vá até a presença do Senhor e fala: Me mostra aqui a tua grandeza. Deixe Deus mostrar para você que ele tirou Jonas da barriga do grande peixe. Deixe Deus mostrar para você que ele tirou Jesus da sepultura. Deixe o teu pai mostrar para você que ele é um estrategista tremendo que livrou a Davi de muitas e muitas emboscadas. Deixe o teu pai mostrar o que ele faz com aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Não para vingar e falar, que a gente sempre está falando a respeito de sabor de mel, amados, de vingança. Não estamos falando disso, amados. Estamos falando de um Deus que se levanta para colocar gerações num ventre amortecido, de um homem amortecido também. Estou falando de um pai que nos ama. E assim como ele viu aquela mulher de João 4, a mulher samaritana, 6 maridos, vazia, querendo ser feliz. E ele falou: é-me necessário passar por esse lugar para saciar o desejo de uma mulher que eu conheço muito bem e eu quero ser gracioso, bondoso e poderoso com ela. Foi o que ele fez, ele a visitou. Um Deus, um pai que visitou Paulo e pôde dizer, aliás, Saulo, ele pôde dizer: Saulo, Saulo, dura coisa é você estar recalcitrando contra aguilhões, ou seja, você está lutando, batendo de frente contra espadas, contra facas abertas. Você vai se ferir, dura coisa é para você. Deus foi lá e alcançou Saulo.
O inimigo, o perseguidor, passou a ser perseguido, porque ele conheceu o poder do Pai. João, aquele jovenzinho, se enlaçou tão tremendamente com Jesus, que ele pôde dizer: Ele me ama e o amor dele é muito poderoso. Eu vou ficar nos braços do meu Pai. Naphtali, uma tribo, amados, que teve o seu nome mudado, porque Naphtali, amados, nasceu com outro nome, era chamado Benoni, filho da minha dor. E como filho da dor de Raquel, o seu pai foi lá e falou: Não, não vou deixar um menino correndo dentro de casa e falando para ele: Filho da minha dor, venha, filho da minha dor, vai, filho da minha dor, ali. Não. O pai veio e trocou o nome e colocou Benjamim, filho da minha mão direita. É isso que Deus está falando. Deixa eu mudar o teu nome, o teu destino, a tua vida. Deixa eu te dar identidade, porque eu sou grande, eu sou poderoso, a minha mão está estendida. Se Jacó, que era um pai dessa terra, teve entendimento para não permitir que uma criança ficasse marcada com um nome e uma identidade, dor, imagine o Pai Celestial, o que ele não quer fazer comigo e com você, com cada uma das nossas manifestações de dores, com cada uma das nossas manifestações de tristeza, de incapacidade e de limitações. O Pai está falando: dê uma chance para mim e dê uma chance para você. Eu vou mudar a tua sorte. Eu sou teu Pai e eu conheço quem você é e sei o que eu posso fazer em você, por você e através de você. Vamos tomar nossa Santa Ceia? Você que preparou a sua Santa Ceia, pegue os seus elementos, pegue a carne do Cristo vivo. Fale: Pai, eu sei que a manifestação da tua presença, ela é poderosa. E eu estou levantando memória. Tenho aprendido que quando Deus traz à memória algo, Ele cria. Ele cria uma circunstância, Ele cria uma situação. Ele cria algo para nos ajudar. Então faça uma memória hoje do Senhor teu Deus e fale para Ele: Tu estás aqui. E eu quero a memória do sangue e do corpo de Cristo a meu favor. E cria dentro de mim a verdadeira manifestação de quem tu és. De onde tu estás? Tu estás dentro de mim. E eu quero a manifestação desse Deus Todo-Poderoso dentro de mim. El Shaddai se manifesta nesse memorial. Jesus falou: fazer isto em memória de mim. Peça perdão pela visitação, não, pela construção dentro da tua vida, da minha vida, de um Deus tão pequeno. Destrua essa imagem. Destrua. Tome essas palavras e as outras que o Senhor te der e diga: eu não vou fazer altares mais ao coitadismo, ao vitimismo e taxar o Senhor como um Deus tacanho, medíocre, pequeno. Não, não vou fazer mais isso. Eu vou levantar um altar à tua grandeza. Eu vou levantar um altar à tua força, à tua majestade, ao teu amor que me busca incansavelmente e quer se revelar como o braço forte do Senhor. Eu sou aquele que sou alcançado pela tua mão direita e tenho o meu nome mudado. A destra do Pai está estendida para nós. Coma, se alimente, beba em fé. Fale com Ele. Feche os teus olhos, gaste tempo com Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, queremos te admirar. Papai, queremos te admirar, Senhor. E a visão que temos hoje de ti não é visão de admiração, é visão de fraqueza. Às vezes ainda estamos com Jesus pendurado lá na cruz do Calvário ainda. Esse Deus das paredes e crucifixos, que nós olhamos para ele, nós é que temos dó dele. Pai querido, não, tu não és um Deus assim. Ah, papai, queremos começar a te admirar. Queremos começar a olhar para ti e nos assombrarmos com a tua potência. Queremos dizer ao Rei da Glória, como Davi falou, pelo iroso resfolgar da tua narina. Ele descobriu os fundamentos da terra. Ele é um Deus grande, com ele eu salto muralhas.
O meu Deus, eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos para a guerra. Ele é Deus, ele é Senhor, ele faz, ele manda, ele é o Criador de toda a terra, ele é o sustentador do mundo. E ele é o meu Pai. Papai, não queremos duvidar do teu tamanho. Papai, me lembro de uma criança um dia chegando perto da mãe e conversando, e o meu esposo chegou, e ali ele falou assim: Ah, cadê seu pai? Seu pai, eu vou, tipo, dar uma surra nele. Aí o menino falou assim para a mãe dele, para pro meu esposo: Ah, o meu pai não tem medo de você, não, ó. Aí ele pegou, puxou a barra da saia da mãe e falou: Tem, mãe. Às vezes nós estamos assim, alguém afronta a imagem de Deus e nós achamos que ele vai ter medo. Pai querido, que nós sejamos como a primeira fala daquele menino: Ô, meu pai não tem medo de você, não, ó. Ele vai te esmagar. Ele já te esmagou. Ele já esmagou a tua cabeça. E ele está dando autoridade ao corpo para executar o restante, porque ele é aquele que preenche tudo em todas as coisas. Ele te esmagará sim, Satanás. E nós não ficaremos preocupados perguntando: será? Será que ele não tem medo? Não, ele não tem medo, ele é poderoso na batalha, ele é terrível em obras. Ele é o Deus que manda e não é mandado. Emarrachia. Oh, papai, nos ajuda agora a termos destruídos os altares a um Deus pequeno, covarde, morto, inativo, enclausurado em si mesmo. Em nome de Jesus, Ecarrachia. Destrói as mentiras, as fortalezas de mentira. Destrói os altares do fracasso e construir um Deus pequeno que abandona os seus no meio do caminho. Isso é mentira de Satanás, porque verdadeiramente nós é que não o buscamos o suficiente, nós é que não entendemos os seus caminhos e achamos que estamos sofrendo muito, nós é que o deixamos pelo caminho, porque achamos que o jeito que ele está fazendo não está bom. Nós que não permitimos a tua palavra cair tão profundamente dentro do nosso coração e o sufocar das preocupações da vida nos tiram da presença dele. Nós que deixamos Satanás nos enganar, dizendo ele é um Deus ruim, matou até o filho dele. Nós que deixamos confundir sofrimento com abandono. Oh, papai. Oh, Nemando que carrachia. Deus Todo-Poderoso, manifesta-te. Quebra cadeias, grilhões, algemas, ferrolhos de ferro. Quebra hoje. Tu és Deus que destrói um templo e o reedifica em 3 dias. Como tu fizeste com o corpo do Cristo vivo, porque a morte não pôde detê-lo. Oh, papai, faz enchermos o nosso peito de coragem, de ousadia, e que falemos diante de toda a adversidade, todo adversário. Eu tenho um forte e grande Pai, e Ele é por mim. Ele é o meu Deus, e Ele é por mim. Vamos celebrar a Cristo. Vamos celebrar ao Pai. Vamos celebrar ao Espírito do Filho, o Espírito Santo de Deus que está em nós e habita em nós e nos dá as revelações de quem é o Filho e o Filho nos dá as revelações de quem é o Pai. Faz esta obra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cear. Oh, Deus. Diante de ti, o nosso universo e a nossa carne, eles são quebrados, ó Rei da Glória. Não resistimos à tua grandeza, ó Pai. Nada resiste, nada fica em pé diante da tua grandeza. Adorado, entronizado, és bem-vindo aqui, Senhor. Ô, papai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, pai de cada um daqueles que estão ouvindo essa ministração. Ele é o meu pai. Quebra as cordas da orfandade agora. Quebra as cordas do engano, da mentira. Os ferrolhos de ferro, quebra, corta. Ah, Pai querido, em nome de Jesus.
queima os carros no fogo, quebra o arco, corta a lança e diga a cada coração sofrido que pensou estar abandonado, desiludido contigo, que é o Pai. Ah, Pai querido, diga: sou eu, papai. Aquieta-te e saiba que eu sou o Pai. Aquietai-vos e saber que eu sou o Pai. Eu serei exaltado dentro de vocês e serei exaltado na terra. Ele é Deus. Faz esta obra, papai. Oh, recai! Caia por terra o espírito da orfandade. Oh, Mahandaia! Caia por terra no Badarrachia! O espírito da pequenez de um Deus grande. Ah, caia por terra as mentiras de um Deus que abandonou e não cuidou. Caia por terra. Ele está aqui. E ele se manifesta como leão a favor dos leãozinhos. Ah, papai, em nome de Jesus. Homem poderoso nas batalhas. O Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. Ah, o Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. E ele é meu pai. Ele é nosso pai. Ele é teu pai. Receba halabai. Receba halabashui. Em nome de Jesus. Recamando. Quebra. Em nome de Jesus, ó Pai. As bolas das prisões da orfandade. Aquelas bolas, ó Pai querido, que estavam fixadas nos pés, que não conseguiam correr agilmente para o Pai de amor, no qual não há uma só falha, não há uma só falha em você. Pai de amor, a perfeição é você. Pai de amor, o teu amor é mais forte que a morte. Destrói os espíritos de morte. Destrói os espíritos de morte. Destrói os espíritos de calúnia que gritam, cantam, salmodiam nos ouvidos dos órfãos. Vocês não têm pai. Sejam silenciadas as vozes agora. E se levante a voz daquele que toma no peito, que abraça como Benjamim e diz: vocês têm pai. Vocês não estão jogados, esquecidos, enganados, empobrecidos, fragilizados, fragmentados. Não. Vocês têm pai. E eu devolverei a inteireza do espírito, da alma e do corpo, porque vocês têm pai. As memórias serão totalmente destruídas e colocar-se-ão memórias novas, memórias poderosíssimas, memórias que os farão, ei, como bezerros soltos da estrebaria, e saberão que o Pai os visitou. Oh, Ane Komandane Hashia. Oh, Nerebado Komanai. O pai visita os filhos para tirar as vestes da orfandade e para revestir das vestes de uma paternidade que devolve anel, que devolve sandálias, que devolve as vestes e faz festa. Porque o filho que havia saído de casa por orfandade e estava morto e agora reviveu. O filho que estava preso às bolotas do mundo e reviveu e se achegou diante do aceno do pai, direcionando: estou aqui, vem para os meus braços. Eu corro ao teu encontro. Esse encontro está selado. Filhos e filhas, venham. Filhos e filhas, venham todos que querem vida, que têm sede de água viva e querem andar na luz, venham. Oh, eu levanto o imã agora, o imã do meu amor, e atraio-os a mim, e me farei irresistível, Rabalabachocou, a vocês, e vocês virão, porque irresistivelmente os laços de amor e de misericórdia estarão enlaçando vocês e trazendo para o coração paternal do Pai. Oh, rebalabatucou. Oh, nemandarabachê. E serão alocados, inseridos no coração paternal de um Pai incansável. Oh, rebatucou.
Recebam o amor do Pai. Recebam o amor do Pai e sejam saciados nesse amor e continuem nesse amor até que se estabeleça a minha casa e seja totalmente construída em nome do meu Filho amado Jesus Cristo. Em nome do meu Filho amado Jesus Cristo. Recebam, recebam o Espírito da paternidade do Deus vivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Recebam, recebam. Sejam tocados. Oh, sejam tocados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados para sempre. Revestidos com a glória do Pai. Oh, lugares abismais estão sendo quebrados, fechados, dissolvidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lugares de sepultura estão sendo abertos. Lugares de cheiros e memórias estão sendo fechados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Memoriais que foram feitos, altares que foram feitos através de memórias, através de cânticos, através de odores, paladares, através de olfato, através de sons de frequência, através da audição, através da visão. Oh, Anahashia, o Senhor está destruindo altares, está levantando os altares dos sons dos céus, a frequência dos sons dos céus. O cheiro do bom conhecimento de Cristo está anulando o cheiro, oh, maná, do adversário que foi entronizado no meio desses cheiros, desses odores, desses sons, desses gemidos e barra, tocou onde só o adversário tinha prazer. Que calabachecai estão sendo quebrados agora, onde o meu Pai, o meu Deus, terá prazer, porque somos filhos amados em quem o Pai tem prazer. Estamos sendo recolhidos agora ao seu coração paternal e as memórias estão sendo arrancadas, quebradas, moídas, ambientes espirituais sendo desfeitos, manifestações de trevas sendo defeitas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ei, o Senhor se revestiu de força, o Senhor se revestiu de fortaleza, e a glória do Pai te toca. Oh, calabatocorro, e há um tempo novo, choro, choro, saia para fora, abuso, saia para fora, que o Senhor te consola, Ele não reprime a tua voz de choro, Ele diz, saia para fora, e Ele te consolará, como o Pai das consolações que Ele é. O Pai das consolações, os pais das misericórdias, o Pai da misericórdia encontra o órfão no tanque de Betesda e diz: os teus esforços foram ouvidos, os teus gemidos foram ouvidos, e eu vim pessoalmente te curar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Sinta a presença do Pai. Sinta o teu corpo sendo queimado. Sinta o teu corpo sendo refrigerado. Sinta o teu corpo sendo sarado. Toma o teu leito e anda. Porque esse homem viu a virtude do Pai o tocando. Tomou o leito e levantou-se. Faça isso, papai. Faça isso, Deus furioso. Faça isso, furioso com aqueles que abusaram, com aqueles que tocaram, com aqueles que emporcalharam, com aqueles que feriram a hombridade, com aqueles que acabaram se tornando aquilo que jamais pensaram em ser, por conta das monstruosidades que Satanás e seus demônios fizeram outros homens fazer. Mas o Senhor te livra. Ele toma os fragmentos da tua alma agora e devolve esses fragmentos agora, para que você tenha uma alma inteira. O tempo Cronos foi vencido, o teu corpo é inteiro.
O tempo Kairos foi vencido, porque a tua alma fragmentou num tempo onde a alma reside, onde a alma está em guerra e luta. Mas o Senhor teu Deus está tocando a tua alma, tirando de lugares de cativeiro e devolvendo para você integralmente, inteiramente, todas passadas pela morte de Jesus que perdoa pecado, pela transgressão a qual Jesus foi transpassado, pelo moer, a iniquidade que moeu Jesus também está agora sobre nós, e nós em pecado, ó Rei da Glória, diante de ti, em iniquidade, em transgressões, ó Rei da Glória, manifestações malignas que eram concernentes à nossa velha natureza, nós entramos diante de ti e dizemos: perdoa, perdoa, Mahashia, perdoa, Alabahai, porque te ferimos, porque os homens te ferimos, nós permitimos abusos, permitimos tantas coisas. Papai, e nos enredamos com isso, mas hoje, Ramai, o sangue agora que foi vertido naquela cruz e que foi derramado por 7 vezes a meu favor, está tomando lugar agora, está destronando o maligno, está quebrando os altares, está moendo agora lugares, casas espirituais de prostituição, fortalezas de morte, laços de morte. O Senhor está quebrando agora, pelo poder da morte e do sangue de Jesus Cristo, está fazendo uma obra na tua vida, te reintegrando ao lugar onde o projeto eterno do Senhor foi criado. Quando você estava no ventre da tua mãe, o Senhor viu a substância informe. E é essa substância informe agora, que recebe o poder da regeneração do Senhor Jesus Cristo. O poder do resgate do sangue do Senhor Jesus Cristo. E essa alma passa a ser inteira, porque maldições estão sendo quebradas, as iniquidades, as transgressões, os pecados estão sendo agora liberados de estarem mais na sua vida, agora, em nome de Jesus. E o Senhor te toca e te coloca por nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo. Pai, eu lhe peço agora, toca com santidade, com santificação, com pureza e com reestruturação de fundamentos, com remoção e reestruturação de fundamentos, pautado na tua bondade, na tua misericórdia e no perdão que Jesus declarou lá na cruz. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Faz esta obra, papai. Oh, enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos. Tragada foi a morte pela vitória. Em nome de Jesus. Pai, como te admiramos. Pai, como te veneramos. Pai, como te admiramos. Como te exaltamos. Oh, meu Pai. Meu Pai. Pai de poder e de glória. Que não me deixa só. Eu não estou só. Eu não estou só. Ele está comigo. Ele está comigo. Poderoso nas batalhas. E ele veio para me salvar. Ele veio para me salvar. E trouxe nas suas asas salvação. Receba o resplandecer do sol da justiça sobre a tua vida e se aquiete no amor de Deus. E todo mais ele fará. No poderoso amor do Pai. E todo mais ele fará. Amém? Está encerrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, Senhor, a honra, a glória, a adoração e o louvor. Batemos palmas, nós que fazemos parte de um povo redimido. Recebe. Recebe a nossa adoração. Permita-nos entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Aleluia. Glórias ao nosso Pai, glórias ao nosso Deus. Sede benditos, amados, sede benditos, amadas. E agradeça a Deus, gaste tempo com Ele. Em nome de Jesus, Ele é bom e Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus, até quarta. Em nome de Jesus, para a glória do Pai. Aleluia.